Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosham Om Om Shanti 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 Om. Namastê, bom dia aos meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Gita, a beleza do Bhagavad Gita, né? Nós tivemos uma interrupção devido ao nosso seminário e a sequência das últimas classes do weekend sobre o Mandukya, né? Então, agora nós voltamos para o belíssimo Gita. Nós estávamos cobrindo os capítulos 55, 56, 57, no qual o Arjuna pedia um esclarecimento ao Lord Krishna a respeito dos benefícios do autoconhecimento, né? Como nós sabemos, este é um tema corriqueiro nos nossos textos vedânticos. Todos os Upanishads, todos os nossos textos apresentam algumas passagens. Em alguns deles, em diversas passagens, no Panchadasa, em diversas passagens, né, dos capítulos, eles concluem oferecendo esse tipo de diálogo no qual o benefício, né, o ganho, a frutificação, a vantagem, né, deste autoconhecimento. Porque se não tiver um benefício para o Jiva não terá interesse de fazer um esforço, né, para obter esse autoconhecimento, como nós sabemos, né? Então, a motivação, elas têm que estar sempre presente. Portanto, todos os nossos textos, esse tema, né, ele vem à pauta. Então, aqui o Arjuna, ele perguntou ao Lord Krishna, e o Lord Krishna começou a desenvolver, né, essas respostas em alguns dos versos, né? Então, nós vimos, mais ou menos, né, as respostas a respeito de como o Yanni ele experimenta a si e o mundo, e como ele interage, ele como se comporta, né? Parece que são temas irrelevantes, mas são temas importantíssimos, né? Muito embora o modo qual o Yanni experimente a si e o mundo não irá transformar ninguém, mas irá motivar, entendeu? Irá inspirar os indivíduos a buscar este autoconhecimento. Aí, naturalmente, o Vedanta, imediatamente após falar sobre os benefícios do autoconhecimento, ele já vai apresentando as sadhanas que promovem este autoconhecimento, né? Porque seria inútil apresentar o benefício do autoconhecimento sem apresentar as ferramentas que nos permitem obter e reter firme e claramente este autoconhecimento, né? Nós, do Vedanta Brasil, nós somos estudantes já mais avançados, nós conhecemos algumas dessas ferramentas e nós sabemos que o Shravana, Manana, Nididhyasana são as ferramentas finais, né, que nos permite reivindicar e reter clara e firmemente a nossa real identidade na consciência como consciência, na existência como existência, né? Então, aqui nós fomos cobrindo essas exposições do Swamiji e ele estava falando sobre o modo qual que o Yanni ele não se apega às situações de prazeres e nem às situações de dores, né? E ele apresentou aquela fórmula da frequência, intensidade e tempo de recuperação. Essas são uma das pérolas, né, dos ensinamentos do Swami Paramarthananda. Ele apresenta essas pérolas que ele vai construindo, simbolizando com essas equações, né, como no caso essas 3 letras, né, F, I, R,
recuperação, FIR, né? Então, frequência, intensidade e tempo de recuperação. Então, ele explica que o Yanni ele pode até mesmo encontrar determinadas situações na quais ele tem uma certa reação, um certo impulso, né, de dizer, what? O quê? Né? Mas o Yanni, como o Swamiji muito frequentemente ele diz, né, o Yanni pode até dizer, o quê? Aí, imediatamente, ele se recompõe e diz, por que não? Né? Por quê? Né? Por que isso? Né? O samsara vai dizer, por que isso? Né? O Yanni vai dizer, por que não? Né? Então, a recuperação do Yanni é quase que imediata, caso ele tenha uma pequena contração, uma pequena manifestação emocional. Né? Então, esta é uma das vantagens, né? O tempo de recuperação é quase que imediato, a perturbação é muito superficial e a frequência dessas perturbações são raramente, né? Elas ocorrem muito raramente, né? Em poucas palavras, esse é o FIR do Swami Pi. Então, na segunda linha, ele adicionou um pouco mais, ele falou sobre o quê? A terceira característica do Yanni, do Jivan Mukta, né? Que é o quê? Shira Prayanam, porque é útil para auto-introspecção. Assim, raga significa apego, dependência é chamada raga, que é característica fundamental do samsara. Então, qual uma das características do Yanni, né? Uma outra característica, né? É simplesmente a ausência de apego, dependência e de irritação, né? Expectativa, de frustração, de raga, que é raiva, irritação, né? Então, tudo isso não ocorre na mente do Yanni, né? O que há de errado com tudo isso? Quanto mais eu sou apegado e dependente às coisas e às pessoas, mais eu me sinto inseguro, naturalmente, porque tudo que eu dependo no mundo me torna inseguro, né? Uma lógica, o Vedanta é uma lógica, né? A gente busca segurança nas coisas e nas pessoas, e o simples fato de obter esses objetos que nos permitem um sentimento, né, pseudo de segurança, por si já produz uma insegurança. Por quê? Você não pode ser seguro se a sua segurança depende de uma muleta, depende de uma bengala, depende de um outro fator externo. Então, a segurança que nós obtemos através dos fatores externos, por si, ela precisa ser definida como segurança aparente ou insegurança, né? Porque ela vai denotar a minha insegurança, porque agora eu me sinto relativamente seguro, mas inseguro, porque esta segurança não é autocontida, ela depende de fatores os quais eu não tenho controle, né? Ok. Até que você descubra a sua segurança interior, a segurança em si mesmo, você precisa compreender que, ao invés de se criar esse vínculo de apego e dependência aos objetos do samsara, você, pelo menos, desenvolva um apego e dependência ao Criador, ao Lord Ishvara, ao Senhor deste universo. Então, o primeiro passo, né, as escrituras do Vedanta, eles dizem, se você realmente quiser usar uma muleta, quiser usar um fator externo a você, se apegue e dependa do seu Criador, né? Então, ele introduz o conceito de Ishvara, de Deus, como um fator, né? Uma dependência intermediária que irá te conduzir à independência, que é sinônimo de autodependência. O que é autodependência? Eu dependo somente da minha consciência e existência, eu não dependo de nenhum outro fator a essa minha natureza intrínseca. A minha existência, a minha consciência
é a minha natureza, portanto, eu não posso ser diferente dessa natureza, então eu sou autodependente, ou, se a gente pode dizer, eu dependo de Satchitananda, ou eu sou Satchitananda, ou eu sou livre e independente. Então, a autodependência também é um outro modo, né, de dizermos eu sou livre e independente de todos os fatores externos, né? Mas como uma dependência intermediária, né, um estágio intermediário, eu posso me apegar ao Senhor. Mas o que ocorre? As pessoas samsárias, elas não têm condição de descobrir essa segurança interior. E elas nem consideram a ideia de transferir a dependência que elas têm aos objetos, com os objetos samsara, para Ishvara, ou para Deus, ou para Criador. Eles são materialistas, são samsários, eles não compreendem o relacionamento entre Jiva e Ishvara, e o modo qual Jiva, em sua natureza substancial, ele depende de Ishvara para tudo, né? Então, você estabelece dependência com o Senhor, que já pacifica a mente do indivíduo num grande grau, entendeu? Muito extensivamente. Por quê? Porque você compreende esse relacionamento, você sabe que você precisa se adequar, se alinhar com as leis do Lorde, do Criador, mas ainda assim, né, seguindo essas leis dármicas, né, mas ainda assim sabendo que o destino de todos nós está nas mãos do Criador, assim por dizer. Então a gente relaxa, a gente se alinha, se harmoniza com as leis do Criador, a gente vive sem essa expectativa infantil de que eu posso, sim, manifestar tudo aquilo que eu desejo, e eu deixo ao Senhor o meu Parabdha Karma, e isso já pacifica a mente do indivíduo de um modo muito, muito elevado, né? Muito extenso, né? Mas os sansários não têm nenhuma noção disso, eles nunca chegaram mesmo ao Karma Yoga, eles nunca compreenderam o que significa o Karma Yoga, né? E eles não têm nenhuma ferramenta, e muitos deles eles nem creem que existe um Criador, eles creem que existe uma criação, que ela nasceu da matéria, e eles não compreendem que matéria é inerte, e ela não possui uma inteligência de criar, ela possui uma inteligência embutida pelo Criador para sustentá-la. A matéria é sustentada pela inteligência, e as pessoas materialistas, não, parece ser muito inteligente, então a matéria por si, inteligentemente, dá origem ao universo. Não, existe um fator chamado Sattvaguna, que é a pura inteligência do Lorde, do Criador, que nada mais é do que a primordial manifestação do poder de Maya, que faz de modo que Brahman apareça como essa pura inteligência que sustenta toda a matéria, todo o universo inerte, né? Mas o universo inerte depende do Criador. Então, essa dependência que nós temos do Criador é um fato do ponto de vista da minha natureza secundária, da minha natureza substancial, como o meu corpo-mente. Eu dependo do Criador, e você compreende essa dependência como um estágio intermediário através do qual eu a transcendo, porque eu estabeleço a minha identidade como a natureza do Senhor, que é a natureza do Brahman, Ishvara 1, Ishvara 2, Jiva-Atma é Paramatma em sua real natureza, eu me estabeleço em Brahman como Brahman, e assim fazendo, eu não sou nem mais dependente emocionalmente, psicologicamente do Criador. Eu dependo fisicamente do Criador, porque o Criador está mantendo os meus sistemas autônomos funcionando, ele está produzindo, né, os nossos alimentos, essa inteligência suprema, ele está nos propiciando a vida neste planeta. Então, eu dependo do meu aspecto físico, material, substancial, do Senhor, mas emocionalmente, psicologicamente, esta dependência do Senhor, do ponto de vista emocional, que pacificamente, ela também é transcendida no caso do Yanni. Você compreende, Alexandre? Ok.
Mas o samsari, as pessoas sem discriminação, essas pessoas anyanis, não inteligentes, sem conhecimento, sem sabedoria, elas se apegam nas pessoas e nos objetos do mundo, né? Isso vai fazer delas pessoas sempre mais inseguras, porque, como nós já determinamos, o apego ao outro ou alguma coisa como forma de segurança produz por si a insegurança, ou é uma declaração de insegurança, né? É como uma pessoa se afogando, tentando se agarrar em umas folhas, né? No lago, ou uma grama, né? Ele está afogando e não existe modo que ele possa, né, se buscar, encontrar a segurança naquelas circunstâncias. Então, raga é a dependência não inteligente, é chamada raga, só vai aumentar a insegurança do indivíduo. Portanto, qual é a consequência deste raga? Bayam. Bayam é expectativa, ansiedade e medo. Ok? Então, a gente tem esse apego, tem essa dependência, a gente não superou essa dependência, a gente se sente inseguro, a gente busca segurança nos outros que são inseguros, nas coisas que não possuem intrinsecamente a segurança, e isso necessariamente, inevitavelmente, consequentemente, irá produzir o quê? Bayam, que é expectativa, ansiedade e medo. Então, esse é o segundo, a consequência. Tudo isso são aspectos daquilo que é bem definido no final do capítulo 1 do Gita como samsara, né? São essas condições, essas emoções, esses sentimentos psicológicos que perturbam a mente do indivíduo e faz de modo que eles não tenham ou comprometam as suas capacidades de discernimento, discriminação. O estudo das escrituras se torna uma missão quase que impossível, um projeto, né, que não é possível, porque o indivíduo está sofrendo do samsara, todas essas emoções perturbantes, né? Então, o que devo fazer? Em vez de me sentir seguro, eu vou buscar a segurança num companheiro, por exemplo, né? Então, eu me sinto inseguro, eu busco a segurança no companheiro, e meu companheiro também se sente inseguro, ele vai buscar a segurança em mim. Então, duas pessoas sem segurança, buscando a segurança, inconscientemente, né, nós pensamos, ok, se eu sou meio inseguro e a pessoa, né, com quem eu estou apegada é meio inseguro, então, duas meio inseguros vai produzir a segurança. Não é assim que, inconscientemente, as pessoas pensam, se tem? Não? Então, se eu sou, eu sou um pouco seguro, mas um pouco inseguro. Então, o outro também é um pouco seguro. Então, duas metades faz a segurança. Não. Duas metades, ou duas inseguranças, vai fazer insegurança ao quadrado, naturalmente, né? Se torna uma condição exponencial, porque, como nós vimos, quando a gente se apega a alguma coisa ou pessoa, imediatamente a nossa insegurança aumenta, né? Porque no haver alguma coisa ou alguma pessoa, intrinsecamente existe já um medo, uma expectativa, uma ansiedade de como manter este objeto que está me proporcionando um sentimento aparente de segurança. Então, a segurança, ela vai para o beleléu, como diz a gíria do meu tempo, né? Essa é a emoção básica do ser humano. Um medo constante em nossa mente, né? Então, o Swami aqui, ele apresenta uma outra analogia interessante. O ser humano, a nível subconsciente, né, ele sofre dessa condição de raga e bayam tão profundamente arraigado que ela permanece depositada na mente causal, na mente inconsciente ou subconsciente. Então, ele fala esse medo, essa corrente contida de medo, de insegurança, né, de ansiedade, né, ela existe na mente de todo indivíduo, de tal modo que ele apresenta essa analogia, que quando você tem uma pessoa, né, que te contata através de um telegrama, nos velhos tempos eram os telegramas. Chegou um telegrama. Todo mundo, eu lembro, eu era garoto, né? Quando chegava um telegrama, todo mundo dizia, só pode ser notícia ruim, né? Então, todo mundo já tem este medo, essa expectativa, essa ansiedade, né?
Não, ninguém imagina, não, de repente é uma notícia maravilhosa, né? Todo mundo já projeta uma notícia ruim, né? Eu acho que foi ontem, anteontem, uma pessoa me contatou, né? Dizendo assim, preciso falar com você. Imediatamente eu pensei, qual é o problema dessa vez, né? Qual é o problema dessa vez, né? Porque você me contatar, que é uma coisa comum, só pode ser um problema, né? Então, a mente, né, ela já sabe da problemática do samsara e nós temos essas tendências latentes, né, no nosso subconsciente. Este medo, essa expectativa, né, que existe na mente subconsciente. Existe profundamente lá, portanto, raga conduz a bhaya. Então, qual é o próximo? O Krodha. Krodha é uma consequência natural de tudo isso. A expectativa, o apego, o desejo, começa com desejo por segurança, desejo por alguma coisa que me propicia essa segurança e essa felicidade. O desejo irá produzir o quê? Irá produzir expectativa, ansiedade, apego, né? Apego e dependência. Então, quando a gente obtém, a gente vê que a gente está numa condição de dependência, né? Então, depois dessa dependência, então a gente vai experimentar o quê? A gente vai experimentar esta constante perturbação mental, porque ninguém gosta de viver dependendo de alguma coisa. Todos nós, por natureza intrínseca, somos livres como consciência. Então, intrinsecamente, a gente não aceita a dependência. A dependência é sinônimo de limitação. A independência é sinônimo de ananda, de não limitação, sem nada além de si, a sua própria existência. Então, esta dependência, ela naturalmente, ela irá produzir este sentimento, né? Esse sentimento de desconforto, né? De medo, né? De expectativa, de ansiedade, né? E se eu perder, e se eu perder, e se eu perder, né? Então, é uma consequência inevitável, o Bhayam, né? E o Bhayam conduz ao Krodha. Krodha é irritação e raiva. Por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa, quando a gente não obtém, ou quando a gente não consegue manter um objeto de desejo que aparentemente me propicia uma certa segurança, a gente experimenta o quê? A gente experimenta a irritação, a frustração e a raiva, né? Então, isso tudo é parte daquilo que nós, né, sintetizamos, né, condensamos como a doença do samsara. Todas essas problemáticas psicológicas, emocionais, iniciadas com a ignorância a respeito da minha natureza purna. Se eu soubesse que eu sou purna, eu não entraria no samsara para desenvolver esta condição difícil, dolorosa, sofrida, chamada a doença do samsara, né? Estes três são como irmãos. E o Yanni, ele abandonou, ele transcendeu, ele saiu dessas condições. Ele já não experimenta o apego e dependência, a expectativa, a ansiedade, o medo e a irritação e a raiva, né, por não conseguir manipular os objetos do campo, e até mesmo a irritação e a raiva quando você descobre que um objeto de satisfação ou um objeto de prazer, mais cedo ou mais tarde, se transforma num objeto de desprazer, né? Aí o indivíduo se sente realmente irritado, né? Então, o Yanni é aquele que transcendeu tudo isso. E isso é devido à sua autossuficiência, a compreensão da sua real natureza, que é livre, ou independente, ou autossuficiente. Ele não tem dependência emocional. Então, de novo, o Swamiji, ele frequentemente, ele gosta de salientar que ele não possui dependência mental, psicológica e emocional, embora ele possa depender, né, a ponto de vista físico, material, em sua natureza substancial, como o complexo corpo-mente, ele depende de Ishvara e ele depende até de umas pessoas próximas que possa lhe ajudar. Ele depende da comida, né? Ele depende disso, depende daquilo, depende de uma casa,
né? Então, existe uma dependência prática do ponto de vista, né, do corpo, né? Mas do ponto de vista da mente, essa dependência psicológica emocional, ela é deixada para trás ou transcendida pelo Yanni. Tá? Então, ele sabe que existe uma certa dependência física, material, mas emocionalmente, né, o Yanni diz, não, vai tudo bem quando as coisas estão bem e vai tudo bem quando as coisas estão mal, né? Então, eu não preciso, eu não dependo de nada ou ninguém do ponto de vista emocional, psicológico, né? Por quê? Porque eu assumi, eu reivindiquei, assumi a minha real natureza e eu sou autocontido, autossuficiente, né? Sou pleno, purna, né? Então, isso é moksha. E moksha não significa, né, crescer a barba e me vestir de um certo modo e de ir para um monastério ou de ir para um ashram, né, fazer o voto de sannyasi, e muito menos andar por aí vestidinho de branco, né, tentando enganar o mundo que você é um jnani, que você é um sábio espiritual, né? Essa garotada dos dias de hoje vai de branco por aí, né? Vestimento, isso e aquilo, como se os vestimentos pudessem realmente qualificar um sábio, né? Então, o sábio, ele é qualificado através deste autoconhecimento claro, firme e sempre à sua disposição. O Krishna define moksha no Bhagavad Gita como abhayam, ausência de ansiedade e medo. Eu fiz algumas, hoje eu dei uma lida nessa passagem, desse arquivo, eu fiz algumas edições para torná-lo mais claro, né? Se você quiser, Marcelo, eu mando para você. Eu sei que você já fez, já jogou no sistema, mas se quiser, eu mando para você. Eu botei em vermelho para você saber as poucas edições que eu fiz, tá? Krishna define moksha no Gita como abhayam, ausência de ansiedade e medo. No Taittiriya Upanishad, moksha é definido como libertação do samsara. E esta libertação do samsara, ela se manifesta com total destemor. Então, qual é a frutificação final do autoconhecimento? É um sentimento inato, intrínseco, de que nada pode realmente te impactar, te afetar como consciência. Você é a consciência e você desenvolve este sentimento de destemor. Não porque você pense que você se tornou um corpo-mente invencível, imortal, eterno. Não, é porque você está bem estabelecido em sua real identidade e você sabe que nada neste mundo irá te impactar ou te afetar. Então, esse destemor é simplesmente a frutificação final, né, que o James Schwartz, às vezes, ele coloca esse destemor como um ananda, mas um ananda não um ananda puramente experiencial. Ele fez um esforço de definir este destemor como um sentimento de confiança ou de autoconfiança de que nada realmente pode te afetar. Então, esta confiança, ela naturalmente, ela neutraliza qualquer medo, expectativa ou ansiedade, né? Por quê? Porque o seu conhecimento é firme, claro e sempre retido, né? Então, nós temos que compreender essas definições do Yanni como inspirações para todos nós, né? De modo que a gente possa, né, encontrar, né, a força, né, nesta busca por esta compreensão clara, firme e bem internalizada. E, naturalmente, o Vedanta irá expor as nossas fraquezas, irá expor as nossas limitações, as nossas ignorâncias, né? E o indivíduo ele tem que ter realmente uma força, uma coragem, uma transparência, uma honestidade com si, de modo que ele vai vendo essas exposições do Vedanta e sem se ofender, sem dizer, isso é contrário à minha experiência, eu já sou livre, isso e aquilo. A gente vai aceitando essas exposições que irão expor, né, os nossos resíduos de ignorância
como não para nos desqualificar, mas para nos motivar a converter este autoconhecimento intelectual em autoconhecimento emocional, como o Swami Ji frequentemente coloca, né? Enquanto houver esta auto-ignorância, Bhayam não pode ser evitado ou neutralizado, né? Então, este medo, essa expectativa, esta ansiedade, este pânico, né? Ele jamais será neutralizado enquanto nós estivermos equivocadamente identificados como corpo-mente, né? Quando nós falamos de ignorância, nós referimos à ignorância a respeito de nossa real identidade, né? Então, enquanto este equívoco de identidade prevalece, esses sentimentos, essa doença do samsara não será curada. O autoconhecimento é o único caminho, o único remédio que nos conduz ao destemor, como apresentado no Taittiriya Upanishad, né? Portanto, qual é a terceira característica do Jnani? É o destemor. Não é a quarta, a quinta ou a sexta característica do Jnani, é a liberdade de raga, de medo e de raiva. Então, aquelas doenças que ocorrem uma vez a mente do indivíduo esteja totalmente comprometida através do desejo, a dependência, o apego e as frustrações e raivas, aí o indivíduo ele se encontra em uma situação que nós dizemos total desilusão, delusion, né? A capacidade de compreender a vida, compreender a dinâmica deste mundo é totalmente comprometida e o indivíduo ele vai cometer erros de novo, né? A respeito da sua interação com o campo, né? O campo dármico, né? Então, a característica do Jnani é a libertação de raga, medo, né? E raiva, né? Medo e raiva. Raga, Bhayam e Krodha. Krodha Bhava. Vitaha significa libertação, estar livre de, né? Então, o Jnani é aquele que transcendeu a problemática doença do samsara. Nós descrevemos os benefícios do estudo do Gita muito, e isso é muito tentador, não é? Este é o objetivo de Krishna. Krishna, você deve ficar muito atraído e interessado e motivado e inspirado a estudar o Gita, porque o benefício é enorme, é o único benefício realmente eficaz, né? A gente fala sobre como ser imunizado contra esta doença do samsara, né, nos dias de hoje, né? Os caras aí estão querendo converter tudo, né, numa única solução, que é a imunização. Então, qual é a imunização contra esta doença do samsara? Existe somente uma imunização a respeito disso, que irá imunizar o indivíduo a respeito de até mesmo os possíveis vírus ou bactérias ou germes que possam causar a doença. E esta imunização é o autoconhecimento, né? Que vai nos libertar da ansiedade, raiva, medo. É muito maravilhoso a liberdade do medo, a liberdade da dependência emocional, né? Então, este é o fruto do Vedanta, né? Desse conhecimento bem assimilado, e o que faz de uma pessoa sábia, né? Um Jnani. Portanto, se essa pessoa é um Jnani, sabe ou não, não depende de sua vestimenta externa, né? Como esses garotos por aí fazem. Quando dizemos sábio, pensamos, ele se veste assim, ele está num ashram, ele faz isso, faz aquilo, ele senta e medita, né? Não, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe aquilo que realmente é importante saber, né? Ele sabe a sua real identidade, a sua real natureza, sempre livre, independente das suas experiências, das experiências do corpo-mente. Eu sou isso, sempre cheio, pleno, livre, autossuficiente e independente das experiências do corpo-mente. Krishna diz que as mudanças externas não garantem moksha, ou a libertação do samsara.
A libertação do samsara ocorre através de uma transformação interna, né? E aquele que passou por essa, aquele que converteu esse conhecimento intelectual, né? Esse autoconhecimento intelectual, num autoconhecimento efetivo, um autoconhecimento existencial, um autoconhecimento mental, emocional, aquele que converteu esse conhecimento em conhecimento direto e imediato, aquele sim é um sábio. Embora ele possa ser um homem de família, possa ser um homem ativo e pode estar vestido de terno e gravata, que é um pouco difícil, mas nada é impossível, né? Em Mítia, como nós sabemos, né? Então, de repente, existem uns ianes, uns sábios, realmente, que ainda continuam botando gravata, né? É uma situação meio estranha, não é, Mauro? Imagine, você vai encontrar um Yane, um sábio, uma Atma, e o cara se apresenta com terno e gravata, né? Imediatamente eu ficaria meio suspeito, né? Por que esse cara está se enforcando ainda com uma gravata, né? Eu lembro dos meus tempos de terno e gravata, que eu achava aquilo ali uma coisa ridícula, né? Ficar meio enforcado ali com aquela coisa. O que é esse símbolo da forca? O que é isso, né? Então, a primeira oportunidade minha, eu já liberei a gravata, e depois eu liberei a cueca, naturalmente, né? Ok. Então, Yane significa que aquele que tem conhecimento correto. E como ele se tornou um Yane, como ele se tornou um sábio, ele se tornou um sábio por causa do seu autoconhecimento. Que tipo de conhecimento? Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele precisa ser não somente intelectual, mas o intelectual precisa ser convertido neste equilíbrio mental, psicológico, emocional, nesta força emocional, como o Swamiji frequentemente coloca, né? Se não, caso contrário, qual é o benefício deste conhecimento, autoconhecimento intelectual? A gente conhece pessoas por aí na internet, né, dizendo isso e aquilo, e simplesmente são pessoas que tiveram uma certa compreensão intelectual a respeito do que são, mas essa compreensão não produziu o conhecimento direto e imediato, o conhecimento efetivo, o conhecimento que realmente liberta o indivíduo dos desejos e aversões, né? Então, essa transformação ou conversão é rara, né? E as pessoas, em geral, elas não têm paciência e aí elas partem por aí se propondo como grandes sábios, né? Ele é não somente intelectualmente forte, o autoconhecimento intelectual é claro e firme, né? O que significa, se alguém questiona a sua filosofia, ele é capaz de defendê-la e convencer os outros, mas se o conhecimento é somente intelectual, ele não transformou o indivíduo. O conhecimento, ele precisa transformar o modo qual o indivíduo experiencia o seu complexo corpo-mente e o mundo através do seu complexo corpo-mente, né? Se ele não transformou o indivíduo, esse conhecimento é meramente um conhecimento teórico, um conhecimento acadêmico, um conhecimento intelectual, né? Um conhecimento que não passa, né, de uma certa filosofia, né, de um certo estudo, né, filosófico a respeito da natureza da realidade, da natureza do eu, que não teve nenhuma eficácia em transformar o indivíduo, né, em sua interação com o mundo. Se não existe essa transformação, é melhor esquecer desta busca pelo autoconhecimento. Ok. Conhecimento significa clareza. Um dos aspectos desse autoconhecimento é a clareza, né? A clareza é um subproduto de uma mente mais satívica, né? Mais clara, mais inteligente. E a mente do Yanni se torna mais clara a respeito das
ocorrências, né, dos fenômenos ao seu redor, né, do que ocorre no mundo e a sua interação com os outros, etc. Então, essa clareza, né, é uma expressão de Sattva-guna que é comum na mente do Yanni. Por que que o Yanni tem mais Sattva-guna e menos Rajoguna e Tamoguna? Quem é que pode me responder isso? Ele tem menos desejos. Já compreendeu a força do desejo. Quem está falando é a Betânia? Sim. Oi, Betânia. Bom ouvir a sua voz de novo. Então, o Yanni é aquele que já não é, né, já não é sobre o efeito, né, de avidya. A avidya é essa ignorância cósmica, né, sem início, que produz, né, que projeta valor nos objetos do mundo e faz com que o indivíduo se submeta a esse corre-corre do samsara, correr para ver, correr para evitar, né, o que eu quero, o que eu não quero, desejos e aversões, e naturalmente essa é uma condição que produz o quê a nível mental? Produz rajas e tamas. Rajas, quando eu realmente estou motivado a correr no samsara, e tamas, quando eu entro numa depressão, frustração, por fracassar na minha busca, né, pela conquista dos meus desejos. Então, o Yanni é aquele que neutralizou ragas e dveshas, desejos e aversões, e a sua mente ela foi bem estabelecida em Sattva-guna através do autoconhecimento. Então, o que é este autoconhecimento? Este autoconhecimento é o conhecimento da minha natureza purna, plena, cheia, completa, não dual. Eu sou aquilo que existe sem nada além de mim mesmo. Tudo que existe é esta existência, a consciência, e eu sou essa existência. Consciência infinitamente não limitada. Quando esse conhecimento é realmente, diretamente, imediatamente internalizado, o que ocorre com a nossa ignorância que nos projeta no corre-corre do samsara? O que ocorre com ela, Marcelo? Eu internalizei esse conhecimento e aí os meus desejos de aversões imediatamente, gradualmente, eles vão sendo fulminados porque eles sobrevivem apenas, né, se eu estiver realmente alimentando eles através do meu corre-corre no samsara. Mas no momento que eu compreendo que eu já sou pleno, cheio, completo, satisfeito e que nada no samsara pode me afetar como Brahman, como consciência, então a mente do indivíduo ela desenvolve uma dominância, né, de Sattva-guna, porque o Rajas e Tamas, o Tamas e Raja vão sendo convertidos em Sattva, 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 o indivíduo desenvolve uma mente mais clara, mais inteligente, né, mais discriminativa, né? Então, ele é dito ser um sábio, aquele que tem uma mente clara, né? Ele não é simplesmente intelectualmente forte, mas ele é emocionalmente forte, não é assim, Luciano? O Swamiji fala de novo, esse conhecimento, ele precisa produzir esta força mental, emocional, este equilíbrio, esta saúde mental, né, de tal modo que a gente possa viver neste mundo da matéria sem ser impactado pelas ocorrências e os eventos de altos e baixos que existem nesta dimensão, nesta densidade, né, 3D, né, do espaço, tempo. Então, toda essa manifestação física, né, mental, emocional, ela já não possui o poder de abalar a mente do Yanni, né, como ele abala a mente dos Aniyanis. Por quê? Porque a sua força não é somente o autoconhecimento intelectual, mas o autoconhecimento intelectual agora se transformou em autoconhecimento mental, emocional, psicológico, se queiramos dizer, né? Somente então o indivíduo pode dizer: eu sou livre dessas condições mentais, psicológicas e emocionais denominadas como o samsara, né? Que toda ela é originada, né? Ela é iniciada a partir desta ignorância cósmica universal, que é o equívoco de identidade
com a minha natureza inferior, a minha natureza matéria/energia. Então, esse Yanni, ele tem essa força emocional e essa força permite a ele desfrutar uma paz, um equilíbrio, uma paz de espírito, a expressão bonita, né? Uma paz mental, né? O verso 57 é uma continuação dos mesmos conceitos, né? O Lord Krishna diz que ele é desapegado onde quer ele esteja. Ele não se alegra nem se entristece ao enfrentar várias situações, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. O seu conhecimento é firme, né? Então, esse verso, ele apresenta mais alguns aspectos, né? Ele vai, né, transitando, ele vai interagindo, né? Ele vai transitando no Sansara, passando por diversos lugares, né? E cidades, nações, ou o que seja, associações com pessoas, isso e aquilo, mas as coisas não vão grudando nele. Ele não gruda nas coisas, nas situações, nas pessoas, ele não gruda, né? Ele tem essa capacidade não colante, né? Ele não cola nas coisas, as coisas não colam nele, ele vai simplesmente passando pelos lugares sem ganchos, sem se apegar, sem depender, né? Ele nem fica alegre, nem odeia, né? Quando as situações são favoráveis e desfavoráveis. Então, essa né, ser imunizado a respeito dos choques da vida, né? Situações desfavoráveis, e permite a ele, a ela também, ser imunizado contra os choques favoráveis, né? Porque, como a gente sabe, o punha também pode causar um ataque cardíaco e o indivíduo morrer, né? Se você, né, passa a vida toda sonhando em ganhar no bilhete da loteria, se tornar um milionário, né? Se depois de uma certa idade você já está meio enfraquecido, você vence, você ganha o bilhete, né? Aí uma pessoa vai te dar a notícia, a família chama o médico, fala, você tem que dar essa notícia para ele, mas você é a pessoa mais indicada para preparar ele. O coração dele é fraco, e este punha, muito provavelmente, vai fulminar o coração dele, ele vai morrer, né, por causa desta notícia favorável. Aí o médico diz, não, deixa comigo, né, deixa comigo. O médico, né, com toda a sua sabedoria, chega lá e começa a dar a volta, dizendo, pá, eu também, eu jogo na loteria, eu não sei o que eu faria se eu ganhasse. Aí ele fala, e se o senhor, né, se você vencer na loteria, né, por acaso, como hipótese, o que você faria, né, com todo esse dinheiro? Agora acumulou tantos milhões, etc, etc. Aí o médico, o paciente, né, pessoa de idade, falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas não diga à minha família, você é o meu médico já há 45 anos, você cuidou desse corpo, você me salvou de doenças. Se eu ganhasse uma bolada dessa, eu daria 50% desse dinheiro para você. Quando o médico ouviu isso, ele teve um ataque do coração e faleceu. O médico é que faleceu, né? Então, o Yanni, ele não falecer com as situações desfavoráveis, né? E ele não vai favorecer quando um punha extremo ocorrer, né? Ele não se excita, né? Aquela excitação, aquele entusiasmo, aquela alegria. O Yanni, ele desenvolveu uma mente, né, equilibrada, uma mente equânime, né? Muito vairagya, né? Dispassion, né? A satisfação com o que quer que seja, né? Muito embora o Yanni possa ter a ver e invariavelmente ele possui as suas preferências, mas as preferências elas não são vinculantes, né? Vinculativas. Ele é satisfeito, pleno, independentemente das suas preferências serem, né, atendidas ou não, né? Por quê? Porque o seu conhecimento é firme. O conhecimento precisa ser firme para que o indivíduo ele tenha essa força psicológica, mental e emocional. Continuando no mesmo tópico, Krishna diz que o Yanni é aquele que é livre, aquele que não está ligado a nenhuma pessoa, dependentemente emocionalmente.
que não é dependente, né, de um objeto, enquanto que o Jnani, o samsari, ou aquele que não possui esse conhecimento internalizado, né, essa força, é aquele que permite que as coisas se aganchem nele. Ele coloca aqui como uma cola. É como se o Jnani ele tivesse uma cola. Onde ele vai, ele fica grudado nas coisas e nas pessoas, e as coisas e as pessoas ficam grudadas nele. Então, tem esse gancho, né? Imagina o peso de carregar todos esses fatores externos a você que vão se aganchando em você. Você compreende esse quadro, essa figura, né? Você conhece essas pessoas que têm esses ganchos que são como uma cola e os karmas dos outros, as pessoas, as coisas vão... Aí depois a pessoa, né, está carregando um fardo pesadíssimo, né? Porque ela se apegou a tudo e as coisas estão se apegando a ela, né? É muito comum isso, né? É um fato, né, que nós encontramos com os samsaras, esse apego, né, este peso, tudo vai aganchando na pessoa, né? Onde quer que eu vá, né, imagina que eu tenha essa característica, né, as coisas e as pessoas vão grudando em mim. Da mesma forma, a nossa mente está tão cheio dessa goma, desta cola, que em sânscrito a palavra sineha tem dois significados. Uma é goma e outra é cola. Também é assim em Tamil, na língua Tamil, lá do sul da Índia. Portanto, em sânscrito, goma é sineha. Qualquer substância oleosa é pegajosa, é também chamada sineha. O apego também é chamado de sineha, é uma coisa que acaba, né, permitindo que as coisas grudem na gente ou que nós permaneçamos grudados nas coisas e nas pessoas. Ok. Então, essa mente que se agancha, gruda nas coisas e nas pessoas, ela é dita ser uma mente fraca, né? E não é uma mente forte, como nós sabemos. Qualquer coisa, incluindo um lugar específico na classe, aqui o Swamiji fala que as pessoas têm esta problemática, né? Este apego às coisas. As pessoas se apegam até mesmo às poltronas onde elas sentam para assistir às aulas do Swamiji. Então, uma pessoa vai um dia, ela senta num lugar, vai no outro, senta no outro lugar. Aí, a partir do terceiro dia, ela acha, esse é o meu lugar privado, né? Ninguém pode sentar aqui. Aí, se ela chega um pouco mais tarde, alguém sentou lá, o apego, né? Ela já se identificou com aquele local, já acha que é eu e meu, né? E aí ela vai sofrer esta problemática do samsara, né? O apego, né? Aí ela vai acabar criando um problema, pedindo para as pessoas saírem do lugar, porque o lugar é meu. Ele fala um pouco sobre a dependência, né, psicológica e a dependência fisiológica, biológica, né? Qualquer coisa nós podemos ficar presos, né? A dependência da cafeína, do álcool, do cigarro. Jnani é aquele que se move em tudo, entre todos, que ama as pessoas, ele até pode apreciar a companhia das pessoas, né? Desde que as pessoas realmente não sejam pessoas sansárias, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não se apega. É por isso que, naqueles dias, ele era chamado de Paramahamsa. Ele se move livremente, amando a todos, mas não se apega a ninguém. E essa libertação psicológica é chamada de anabhisnehatva, esta liberdade emocional. Como certos aparelhos que têm tantos anexos com parafusos, você pode colocar e também remover os parafusos, você pode separá-los em partes ou mantê-los juntos através de muitos parafusos, né? Mas eles não são firmemente, definitivamente anexados ou fixados. Você pode remover. Essa é uma outra analogia que o Swamiji frequentemente faz a respeito do Jnani, que o Jnani é aquele que não
permanece atarrachado nada, entendeu? Se ele é anexado a alguma coisa, temporariamente, mas não é um prego, é um parafuso que desatarracha muito facilmente, né? Da mesma forma, o Yanni é aquele que pode, né, se associar às pessoas, né? Mas ele não fica fixado permanentemente às pessoas, às coisas, os lugares, as situações, né? Ele é como aquela fixação, né, que feita por um parafuso que pode ser desatarrachado, né? É como se fosse associado às situações, às pessoas, às circunstâncias, mas facilmente desatarrachado das situações, né? Ele vem e ele vai, né? Ele aprecia a companhia de todos, né? Desde que não sejam sansaris, muito sansaris, porque eu não posso conceber um Yanni que realmente aprecie muito a companhia de pessoas extremamente samsaris ou materialistas, né? Porque o que o Yanni estaria fazendo, né? O propósito do Yanni é compartilhar o Yana, o conhecimento, né? As escrituras. Se ele está em associação com pessoas materialistas, samsaras, né? Sansaris, ele não tem modo de fulfill, né? De cumprir o seu papel, né? De realizar o seu papel, que é ensinar. Então, o Yanni ele tem apreciação pelos poucos, raros indivíduos, né? Interessados no autoconhecimento, né? Naturalmente, a nível prático, o Yanni pode ter uma associação, né? Com o caseiro, com o empregado, uma pessoa que vem e vai todo dia e que serve de ajuda, né? Na manutenção da estrutura na qual o Yanni vive. Se o Yanni ele vive num gurukula e ele tem um cozinheiro, então ele está associado ao cozinheiro, né? Mas o cozinheiro não está atarrachado ou grudado nele, né? E o cozinheiro não precisa ser ou estar interessado em autoconhecimento, porque aquilo ali já é uma associação bem definida naquele nível, né? Você é o cozinheiro aqui, você cozinha para mim e para os meus discípulos interessados no autoconhecimento, né? Aí, naturalmente, pode ser dito que, né, que o cozinheiro gradualmente ele começa a se interessar pelo autoconhecimento. É possível, né? Mas não é necessariamente o caso, né? Então, o Yanni, ele aprecia a companhia daqueles indivíduos interessados no autoconhecimento. Mas, ainda assim, ele não gruda em ninguém e ele não sente falta de ninguém, né? Se alguém perguntar, você sente a minha falta? Ele pode até dizer, sim, né? Simplesmente, né, para brincar, para não machucar o outro, né? Ou para evitar, né, algum mal-entendido, né? Às vezes eu brinco também, né? A pessoa diz assim, olha, professor, não vou poder hoje comparecer na aula. Aí, por brincadeira, eu digo, tudo bem, bom saber, vou cancelar a aula imediatamente, porque a aula sem você, né, já não é uma aula como deveria ser, né? Então, são coisas assim que podem ser ditas, né, mas não tem nenhuma realidade, porque o Yanni é aquele que não se deixa grudar e nem permite que os outros e as coisas grudem nele. Mas, no mundo, em geral, as pessoas elas pensam, se alguém disser que eu não sinto a sua falta, né, significa que o outro não me ama. Não é assim, Marcelo? Não? A gente diz assim, não, eu gosto muito de você, mas eu não sinto nenhuma sua falta, né? A pessoa fala, mas que tipo de amor é esse? Que não sente a minha falta, que não depende de mim, né? Que tipo de amor é esse? Que é um amor falso, fajulo, né? Não, esse é um amor real, né? Porque a dependência e o apego não é uma forma de amor, é uma fraqueza, né? O Yanni, por sua vez, não sente falta das pessoas, das coisas, dos lugares, mas para encorajar os outros, com os outros, ele dirá que a aula sem você não é uma aula boa, né? A aula sem você
Carmen, é tudo uma outra coisa. Agora você apareceu, eu me sinto realmente preenchido, né? Porque apareceu a Carmen na câmera aqui. Ok. Mesmo um Yanni, um outro fato importante de compreender é que o Yanni, ele enfrenta situações externas desfavoráveis também, favoráveis e desfavoráveis, porque um Yanni pode não adquirir novos papas em punhas, mas o Yanni não era um Yanni antes, né? Então, isso aí é mais uma oportunidade para a gente compreender o modo qual o Yanni não produz mais Agami karmas e Sanchita karmas, mas ainda assim ele está sujeito aos Parabhada karmas. Vocês lembram as passagens das escrituras que dizem que só existe Parabhada karma para o Yanni? Ele já não produz Agami e Sanchita karmas. Ele não produz por quê? Porque a sua interação com o mundo ela é permeada por ações sem o sentimento eu sou o executor e o desfrutador, né? Então, o sentimento egóico de que eu sou o pensador e o executor, e eu executo para desfrutar, para experienciar e resultar, ele já não permeia as ações do Yanni. Então, o que causa os karmas é a identidade, o ego identificado como o fazedor das ações, como nós sabemos, né? Então, é isso que vai causar o quê? Os ganchos, os vínculos kármicos, né? Com o campo, com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias. É minha identificação como o ator, né? No momento que aquela identificação foi transferida para a consciência como consciência, o Yanni já não produz Agami karmas e Sanchita karmas. Mas aí a gente tem que lembrar que o Yanni, ele antes era um Aniyani. Antes, as suas ações eram permeadas pelo sentimento de fazedor, desfrutador, né? Então, ele estava permeando, né? O ego era presente nas ações e ainda assim, por isso, então, as ações iriam frutificar karmicamente. Mas agora, as ações dele já não têm, né, esta fragrância do ego, né, que se sente o cara, se sente o fazedor. Então, ele já não está produzindo agamis e sanchitas novos, mas no seu sistema kármico, né, existe ainda as manifestações de muitos karmas passados do tempo, né, dos tempos, né, nos quais o Yanni era um Aniyani. Suas ações eram permeadas pelo sentimento de fazedor, desfrutador, né? Então, ele tendo sido um Yanni, ele produziu muitos Aniyani, ele produziu muitos papakarmas nessa vida e em vidas passadas, né? Então, existem algumas manifestações que já estão no seu sistema kármico, né? Como nós sabemos, no Tattva-bodha é dito que existe somente Parabhada karma for Yanni. Ele não adquire novos agamis, ele não adquire novos sanchitas, mas ele tem que receber, né, os seus Parabhada karmas. E ele recebe isso livre da identificação, eu sou desfrutador. Então, isso nos permite uma outra análise, é que será que existe realmente o Parabhada karma para o Yanni? Não, existe somente para o corpo do Yanni, né? Mas a mente do Yanni ela está permeada pelo autoconhecimento que vai imunizá-los até mesmo desses papakarmas que ocorrem para o corpo, né? Uma doença, circunstâncias difíceis, crises, né? Como nós sabemos, a doença e a velhice ela é inevitável e ela ocorre para todos os Mahatmas, né? Como vocês já me ouviram dizer, o indivíduo precisa ser muito maduro e sábio para, né, atravessar a doença e a velhice, né? A doença que é inerente a uma idade muito mais avançada, as dores, né, físicas, né? O desenvolvimento de tamoguna que irá condicionar até mesmo a mente de um Yanni, mas o Yanni, estando estabelecido
na consciência, como consciência, ele é até mesmo, de um certo modo, livre daquele parábada karma. O parábada karma existe fundamentalmente para o corpo físico. Se a gente quiser, né, stretching um pouco mais, a gente diz assim, ela existe para o complexo corpo-mente, mas o aspecto mental, né, deste aparato corpo-mente, ele está permeado pelo autoconhecimento. Então, o Yanni, ele possui até mesmo um equilíbrio, uma força psicológica, mental, emocional, para lidar com essas adversidades que ocorrem no parábada karma natural do indivíduo, seja circunstâncias de vida ou sejam circunstâncias físicas, né, como no caso de velhice e na doença. Algumas pessoas glorificam o Yanni, diz o Yanni é maravilhoso, você está fazendo um ótimo serviço para a humanidade. Porém, inevitavelmente, outras pessoas criticam o Yanni. Essas pessoas, eles dizem, dentro do contexto da cultura vedântica, né? Isso neste período de Kali Yuga, no qual o materialismo, né, e Deus, né, Deus foi jogado pela janela, o materialismo entrou pela porta principal, e as pessoas acham que os yanis, né, os gurus, os mahatmas, eles são parasitas sociais. Por quê? Porque eles não produzem nada que seja realmente tangível, né? Eles não produzem, eles transmitem um conhecimento que não interessa ao status quo. Por isso que nos regimes totalitários, em geral, eles vão atrás caçando todas as expressões espirituais, porque, né, são vistas como atividades, né, que não contribuem para o bem-estar da sociedade, porque a visão deles é puramente, né, física, né, é tangível, né? O que você está fazendo? O que esses swamis estão fazendo? Eles estão transmitindo um conhecimento que liberta o indivíduo. E, naturalmente, o status quo não tem nenhum interesse que os indivíduos sejam libertados dessa ignorância cósmica. Eles querem os indivíduos presos a essa ignorância cósmica para converter os indivíduos em taxpayers, em comodidades, aqueles que trabalham e obedecem ao sistema. E o Swami diz que, nos dias de hoje, até as pessoas criticam o Vedanta, dizendo que a maioria dos problemas da Índia é devido a essa cultura vedante, a cultura védica, essa cultura religiosa espiritual. Mesmo agora, há pessoas que me criticam, eles podem criticar todos nós que estamos propagando o Vedanta, né? Portanto, a glorificação vem para o Yanni, para o Guru, né? E a crítica vem também. Do mesmo modo que vem a saúde, vem a doença, né? Que vem o Punya e vem o Papa, isso é inevitável, né? Portanto, a glorificação vem do mesmo modo que Punya e Papa também vem. E qual é a atitude desse Yanni? É equanimidade. Ele não se deixa levar nem pelas críticas, nem pelas glorificações. Então, ele é o Samatvan, né? Ele é equânime, como já foi mencionado anteriormente. Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma questão a respeito dessas passagens que nós estamos para concluí-las, né? Que exaltam a frutificação e o benefício do autoconhecimento através da descrição do Yanni, né? do indivíduo sábio com esta compreensão clara, firme, né? Se vocês tiverem alguma coisa para dizer, vocês, por favor, fiquem à vontade. Então, este verso é mais ou menos uma continuação do verso anterior. Ele fala sobre samatva, essa equanimidade. Mas aqui devemos entender uma coisa muito importante. Quando dizemos que o Yanni, essa é uma análise interessante do Swamiji. Quando dizemos que o Yanni é uma pessoa de sabedoria e que ele não se perturba com as situações adversas, né, pela conduta
inadequada de muitas pessoas, né? Muitas vezes isso pode ser mal compreendido pelas pessoas. As pessoas dirão, Swamiji, se eu aceitar tudo equanimamente, se eu aceitar as condições, circunstâncias e condutas inadequadas dos outros ao meu redor, né? Porque eu não quero que a minha mente seja perturbada, então as pessoas irão pensar que eu sou um tolo, que eu sou um banana, que eu sou um ingênuo, né? E que eu sou um bobão. E vão me explorar, porque a gente sabe, né? Se uma pessoa simplesmente, né, permite, né, aquele conceito, né? Se alguém te der um tapa na cara, dê o outro lado da sua face, né? Mas jamais reaja, né? O Vedanta ele não é favorável a este conceito, né? Porque uma agressão física ela é uma agressão fundada no adharma da situação, né? O Vedanta vai explicar qual é a posição vedântica a respeito de qualquer situação adármica, né? Então, eles dirão, Swamiji, então eles vão me usar de capacho, eles vão pisar em cima de mim, vão abusar de mim, né? Se eu não responder fortemente, violentamente, né? Eles me transformarão num capacho, né? Portanto, você quer dizer que eu deveria me entregar humildemente para proteger a minha condição mental? E é assim, não, vocês podem me abusar, pode fazer o que quiser, pode violar todos os dharmas, né? Que eu não quero perturbar a minha mente, né? Então, é isso que você quer dizer, Swamiji, eu permanecer humildemente equânime em relação a todas as situações, isso para manter o meu equilíbrio mental, isso não me tornaria uma pessoa fraca, uma pessoa banana, uma pessoa facilmente explorada e abusada, né? Anteriormente, eu reagi a situações e, portanto, eu pude impedir o abuso, o mau comportamento dessas pessoas em torno a mim, né? E se eu não reagir, as pessoas vão voltar a me abusar, né? Então, é um conceito muito interessante, porque eu aproveito para oferecer a minha experiência direta, né? Alguns de vocês que já me conhecem há algum tempo, né, sabem que eu passei por uma adolescência, uma infância complicada, no qual a minha autoestima, o meu ego era um ego fraco, né? Eu era muito facilmente vítima de abusos, né? De bullying, né? Quando eu era garoto. Então, o indivíduo ele começa a desenvolver um ego mais forte, uma autoimagem positiva, e através de uma associação com terapia, isso e aquilo, uma coisa a outra, depois veio claro na minha mente que eu não iria mais nenhum insulto, nenhuma humilhação, né? Eu lembro muito bem quando isso ficou claro para mim. Eu estava associado com um terapeuta muito famoso da época de Osho Rajneesh, né? E eu, dentro de mim, eu decidi, não, eu não aceito mais nenhuma humilhação, nenhum abuso, né? Porque eu tinha sido abusado o suficiente, agora eu tinha que fazer uma declaração. Só que a minha declaração era uma declaração de guerra. Eu dizia, olha, já sofri o suficiente, se alguém quiser me abusar, saibam que eu me torno um monstro, né? Um monstro violento realmente, né? Eu corto a sua cabeça se vocês quiserem me humilhar e abusar como faziam anteriormente, né? Então, esta foi uma reação violentíssima que saiu de dentro de mim para me proteger. Mas, naturalmente, essas reações impulsivas, elas parecem resolver o problema, mas é um símbolo, um sinal de fraqueza mental, né? Mas pode ser uma atitude ou uma estratégia de defesa inicialmente, né? Vocês compreendem? Então, qual é o segredo, qual é o modo, né, de responder a esses abusos, né, a essas pessoas adármicas, né, que se a gente demole, elas realmente nos colocam no bolso, né? Como é que eu vou reagir a tudo isso? O Vedanta não diz que você deve se tornar um capacho, né, humilhado por todos, né? Mas o Vedanta não diz isso. De fato, no próprio Bhagavad Gita, Krishna, ele exalta, como é que se diz? Ele inspira, né?
pedindo a Arjuna que lute, né, com seu exército contra o abuso do Duryodhana, né? Ele tem que proteger o Dharma e ele precisa destruir os violadores do Dharma. A gente lembra desse aspecto do Gita, né? Nós estamos vivendo um período extremamente adármico, né? Quando algumas coisas começaram a ocorrer 2 anos e meio atrás no mundo, eu comecei a me expor um pouco dentro do nosso grupo e as pessoas, muitas delas, não compreenderam o Arjuna que existe dentro desta construção corpo-mente, o guerreiro que existe aqui, que tem um impulso também de abrir os olhos das pessoas para buscar outros soldados que queiram proteger o Dharma, né? Lute contra o Dharma, preserve o Dharma, proteja o Dharma, porque se o Dharma for completamente destruído, este campo dármico, né, este palco no qual nós interagimos, neste planeta, ele já não serve o seu propósito, que é processamento de karma com o objetivo de crescer, se elevar e obter o autoconhecimento. Numa condição dármica extremamente deteriorada, né, o indivíduo, o mundo já não serve esse propósito. Você levantou a mão, Carmen? Professor, essa questão, realmente ela gera uma profunda confusão, sabe, assim, porque, por um lado, assim, eu fico com aquela percepção de que tudo, vamos dizer, Ishvara está cuidando de tudo, né? O campo dármico, ele recebe aquilo que a gente coloca, né? Vamos dizer, um input, como se fosse um programa de computador, você coloca aquilo, e aquilo vai ser devolvido para você, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, vamos dizer, o karma coletivo, que tem relação, vamos dizer, com aquilo que a gente está vivendo por causa de tudo aquilo que foi colocado no sistema, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho o meu individual. Então, vamos dizer, numa situação, assim, que eu entendo como essa, né? Vamos dizer assim, que está havendo um monte de problemas, que tem questões sociais, justamente fica aquela luta interna, né? Até que ponto eu me envolvo, ou até que ponto eu não me envolvo, mas internamente eu imagino assim, que ao me envolver ou não, internamente eu tenho que me manter equânime, ou seja, sem estar nem apegada à aversão daquele desespero de ver aquilo acontecer, e também não estar desejando aquilo demais, porque senão eu vou estar desenvolvendo uma vássara vinculativa com relação a um daqueles lados, né? Então, assim, essa equanimidade, você assistir, fica dando a impressão de que você está assistindo tudo acontecer, sem você tomar, vamos dizer, uma atitude, e, ao mesmo tempo, se você não você teria que tomar alguma atitude para proteger o Dharma. Então, assim, é um pouco assim, fica confuso, eu acho. Sim, é confuso para a maioria das pessoas, e isso depende, como você citou, do temperamento pessoal de cada um de nós, né? Quando as situações são extremamente adármicas, desfavoráveis, a maioria de vocês não deve saber, mas nós estamos vivendo uma guerra de quinta geração, que não é uma guerra entre nações, é uma guerra contra a humanidade, entendeu? Então, se você souber os detalhes, as nuances desta guerra e os objetivos, né, desses que estão impondo, né, submetendo a humanidade a esta guerra deliberada, né, bem engenhada, né, se você souber de tudo isso, né, em geral, a mente do indivíduo fica muito perturbada, né? Então, a primeira coisa a compreender é se eu tenho um espírito de guerreiro ou não, né? Ou se eu tenho um espírito de meditador, de renunciar e de não me envolver com o Dharma, porque, veja bem, o Krishna, ele foi lá para motivar o Arjuna a lutar e destruir os inimigos do Dharma, mas a gente tem que compreender que Arjuna era um general, né? E o seu exército era composto de soldados, de guerreiros. Guerreiros estão ali para proteger, né, a lei, proteger a ordem, proteger a harmonia do campo, né? Então, seria o caso dele dizer assim, eu quero que você e os seus guerreiros destruam
E aí ele diria também, eu quero que todos os sannyasis, eu quero que todos os meditadores, eu quero que todas as crianças também se unam nesta guerra, né? Então ele não diz isso, porque ele sabe que o papel dos guerreiros, dos soldados e dos generais é proteger o Dharma, né? A primeira coisa é compreender isso, né? Então, a Carmen, por exemplo, ela não somente do ponto de vista de seu papel social, ela não é uma guerreira, mas ela também, como tendência natural, como temperamento pessoal, ela também talvez não tenha essa faísca, entendeu? De lutar, de guerreira, né? Isso já não é o meu caso, eu sempre tive, né? Então, depende do temperamento de cada um. E além de tudo isso, você compreender, saber tudo o que está acontecendo neste planeta, neste momento, né, único na história da humanidade, é uma coisa que perturba a mente. A maioria das pessoas não quer saber. Eu respeito, eu levei algum tempo para aprender a respeitar os limites das pessoas. As pessoas não querem saber porque é muito devastador, entendeu? É muito chocante você saber o que está realmente ocorrendo, né? E eu não me importo se alguns de vocês pensam que eu esteja viajando, que eu seja um teórico de conspiração. Não, essas teorias de conspiração, elas já foram apresentadas como conspirações contra a humanidade, fatos, e elas estão sendo executadas, está tudo ocorrendo, né? Então, essas pessoas, em geral, elas não querem saber, porque, como eu digo para algumas poucas pessoas que eu conheço, você precisa quase que ser um Jnani para realmente confrontar e entrar em contato com o que realmente está acontecendo no nosso planeta, entendeu? Porque senão sua mente vai ficar perturbada. O objetivo nosso aqui, do Vedanta Brasil, é o autoconhecimento. Por isso eu não falo de nada disso aqui, porque isso pode perturbar a mente dos indivíduos, cujo objetivo aqui é a elevação espiritual, é o conhecimento espiritual, o autoconhecimento, entendeu? Então, eu falo disso com outros... Mas, por exemplo, vamos dizer, no caso das pessoas que não têm essa capacidade de se tornar um guerreiro, de absorver todo esse conhecimento do que está acontecendo, né? É porque, para mim, por exemplo, eu fico, justamente como eu não tenho essa tendência de guerreira, eu tenho uma tendência mais de, por exemplo, pensar em orar, né? Pedir ao campo, pedir a Ishvara e mandar vibrações de harmonia e tentar achar que eu posso contribuir com esse input, vamos dizer, eu estou colocando uma coisa no campo que é paz, harmonia e tentando, claro, fazendo a minha parte no sentido de também conhecer um pouco da questão, né? Mas, assim, de uma forma ou de outra, não, eu fico com a sensação de que, se isso está no plano de Ishvara, se está no plano de que vai acontecer uma coisa dessas, tão catastrófica, até que ponto que alguém, não sei, entendeu? Tudo meio que está assim, planejado, já vai acontecer. Então, a gente teria que se preparar para ser equânime, para enfrentar. Sim, a gente vai ver tudo isso na exposição do Swamiji, entendeu? Tem coisas que a gente não tem mais nada do que fazer que não seja fortalecer a sua mente. Aí cabe a cada um. Se você não quiser saber que tem um tsunami que vai chegar, entendeu? Aí você vai sofrer um choque na hora que o tsunami chegar na sua praia, né? Então, é uma escolha pessoal de cada um, se informar e saber que está chegando um tsunami, ou esperar pelo choque quando isto ocorrer, né? Uma liberdade de cada um de nós, né? Agora, o que eu quero dizer é que o mais importante, do ponto de vista desses ensinamentos, é que a gente desenvolva esse conhecimento que fortalece a mente a respeito desses choques, desses punya e karmas. E uma outra coisa que eu quero esclarecer a respeito dessa última sua colocação é que o Ishvara é aquele que rege o campo, né? Ele vai apresentar para a gente os nossos Prarabdha karmas a nível universal, a nível coletivo, a nível planetário, né? Então, ele está fazendo isso, né? E ele fazendo isso, né, ele está sinalizando para a gente que tem alguma coisa errada, do ponto de vista mais fundamental, né, no modo qual a humanidade
se conduz, né, nos últimos centenas de anos ou milhares de anos, né? Tem alguma coisa ali que é absolutamente desequilibrada, dármico, que fundamentalmente é uma ignorância espiritual, uma densa ignorância espiritual, que levou essa humanidade a um processo de materialismo puro, cujo único objetivo é somente o lucro, né? O ganho material, mesmo que a gente destrua o planeta. Então, Ishvara está apresentando para a gente os Parabhadakarmas universais de todos nós, né? E aí o que a gente diz? Então, Ishvara, eu mando para você a minha oração para que você nos proteja, né? Aí a gente tem que lembrar que o Vedanta diz que uma oração por si, ela não tem o poder de uma oração associada a uma ação, porque, fundamentalmente, a melhor oração é uma ação totalmente em harmonia com aquilo que você pede a Ishvara, em harmonia com o seu desejo, né, por paz, equilíbrio, harmonia entre os seres e os nossos meios ambientes, né? Então, esta oração ela é mais poderosa na medida que ela também é permeada pelas nossas ações em sustentar, e manter, né, e melhorar o Dharma, né? Então, como é que Ishvara pode intervir em tudo isso? Ele pode intervir de dois modos. Essa foi a minha visão clara 2 anos e meio atrás. Ishvara pode intervir. Existem 2 modos que Ishvara pode intervir para restabelecer ou restaurar o Dharma. Ele pode restabelecer ou restaurar o Dharma através dos seus Arjunas, através dos seus guerreiros, aqueles que vão simplesmente, né, apoiar e melhorar e restabelecer, restaurar o Dharma através de suas ações. Aí as ações, elas não necessariamente precisam ser ações de guerra. Elas podem ser ações sociais, nas quais a gente está realmente dando um exemplo do que seja a apreciação, né, e obediência e observação do Dharma, né? Então, as nossas ações, né, elas falam mais do que muitas palavras. Para os guerreiros, as ações precisam ser uma guerra aberta contra os Duryodanas, os violadores desta lei universal chamada Dharma, né? Então, como é que Ishvara irá intervir? Ele intervém principalmente através dos seus jivas, através das ações que eles colocam no campo e através dos seus jivas, que, através de seus papéis sociais, eles estão ali para destruir o Dharma e proteger o Dharma. Então, Ishvara, ele não está sozinho nesta produção e manutenção deste Mithya. É um empreendimento junto com os jivas, né? Então, ele vai intervir como? Através dos seus jivas, e se por acaso os jivas eles se tornaram totalmente impotentes, né, diante desta força maligna, né, a Ishvara pode intervir através de forças cósmicas naturais, né? A gente já ouviu falar de muitas civilizações que desapareceram da superfície deste planeta porque a violação do Dharma ela se estendeu de forma como um câncer, né, de tal modo que Ishvara ele teve que simplesmente colocar um fim, de modo que o campo pudesse retornar, zerar tudo, de modo que a gente pudesse começar de novo, entendeu? As almas migrando, etc., desenvolvendo, né? Então, o que está acontecendo agora não é nada de novo na história da humanidade, né? Nem mesmo na história desse planetina ínfimo, né? No meio deste universo, né? O materialismo ele leva os indivíduos a se afastarem de Deus e de suas leis, e causam este processo de autodestruição que é muito comum e já ocorreu diversas vezes, até mesmo neste planeta. Tá? Então, a gente vai ver mais sobre isso nas exposições do Swami aqui, tá? Muito legal a sua colocação. Eu acho que talvez tenha servido para diversas outras pessoas. Então, como nós vimos, até mesmo no Gita, o Lord Krishna está pedindo a Arjuna, levante e lute e destrua o exército de Duryodhana, né? Então, Vedanta não diz que você tem que aceitar cegamente as adversidades, ou as injustiças, ou as violações do Dharma, né? O que Vedanta está querendo dizer é que a gente tem que entender claramente a situação, né? E a gente tem 3 possibilidades de respostas, o Vedanta diz. Você tenta compreender a situação,
e você tem 3 possibilidades de resposta, Carmen, ok? Então, a resposta número 1 é a resposta que eu fazia no passado. É uma reação violenta, agressiva, entendeu? Contra as pessoas que tentavam abusar de mim, né? Elas estavam acostumadas a me manipular e dizer... Então, eu me tornei uma pessoa violentamente, impulsivamente agressiva, como uma proteção natural, né? Então, o que ocorre? A princípio, isso pode resolver o seu problema, né? Se você tentar fazer isso, ó, eu te destruo, né? Porque eu não aceito mais nenhum abuso, né? Então, esta é a primeira resposta, uma resposta violenta, compulsiva, agressiva, né? E essa reação impulsiva, ela, muito frequentemente, ela é fora de tempo, ela é inadequada, entendeu? Ela não tem um planejamento, né? A sua condição intelectual discriminativa já está comprometida porque mentalmente, emocionalmente, você se tornou violento, extremamente rajásico, né? Sem discriminação. Então, essa reação, inevitavelmente, né? É a primeira possibilidade, a mais comum, né? Principalmente para os indivíduos com natureza mais rajásica, né? É impulsiva, né? É a primeira possibilidade, né? A segunda possibilidade das nossas reações é aquela de aceitar como um monge, né? Ou como, né, um meditador. Não, o mundo pode desabar e eu não faço nada porque eu só estou preocupado com a minha condição mental. As pessoas podem vir, podem cortar a minha cabeça, podem destruir a minha família, roubar tudo que eu tenho em casa, mas eu permaneço ali. Né? Então, esta é uma outra possibilidade. Você apresenta uma resposta que é conhecida como a inação, né? Uma apatia. Por quê? Porque eu não quero me envolver, eu quero proteger o meu homo, a minha condição mental, o meu equilíbrio, né? Eu não quero me envolver, deixa eles levarem tudo, deixa eles roubarem tudo. Eles podem até chegar e cortar a minha cabeça, mas eu quero manter a minha mente equilibrada e equânime, né? Seja como for, né? Então, a segunda possibilidade é que eu aceito humildemente qualquer circunstância, qualquer parábola da karma, né? E sem nenhuma reação, né? É uma inação, como a gente sabe, né? Então, nós temos os atos através das ações, né, que causam karmas, e também existem atos através da inação que também produzem karmas. Como a gente diz, a gente peca através das ações e a gente peca através das inações, né? Então, o Vedanta diz que esta inação é uma inação não inteligente. Ok? Então, está dando já uma indicação para a gente, né? A apatia total, entendeu? É uma ação que é uma inação, mas ela não é sábia, não é inteligente. Geralmente, o ser humano oscila entre essas duas respostas, ou uma reação violenta, impulsiva, né? Fora de tempo, fora de equilíbrio, né? Fora de discriminação, ou uma reação totalmente de apatia e aceitação por aquilo que seja, né? Então, aparentemente, a primeira resposta, ela oferece um benefício porque você intimida os outros. Eu sei muito bem o poder da raiva, né? Quando eu descobri essa raiva, essa ira dentro de mim, eu vi que era um instrumento que me permitia intimidar as pessoas. E eu nunca fui uma pessoa fisicamente forte, grande, entendeu? Mas, ainda assim, a raiva tem uma energia que assusta, entendeu? Intimida as pessoas, essa pessoa aí é perigosa, ela tem uma energia muito raivosa, né? Então, mas essa raiva que apresenta uma solução, ela vem com um preço monstruoso, porque essas reações violentas, elas causam uma doença física mental no indivíduo, né? Estresse interior, e o indivíduo acaba morrendo de um câncer mais cedo ou mais tarde, por causa da raiva, né? Da violência. Então, essa raiva não é realmente uma solução, né, inteligente, digamos assim. E a inação também é uma resposta não inteligente, né? Por quê? Porque os violadores do Dharma, de um modo ou de outro, precisam ser confrontados, eles precisam ser, né, observados. E se nós não fizermos nada para preservar esse Dharma, você acha que Ishvara
está lá, não, eu vou preservar o Dharma. Não, ele vai botar tudo no liquidificador, entendeu? E começar de novo, deixar as sementinhas da vida aflorarem novamente. Tá? Por quê? Porque não cabe a ele proteger os Dharmas. Os seres humanos, compreendendo essas leis cósmicas, né, eles precisam compreender o quanto este campo dármico precisa ser preservado e mantido. Né? Cabe a nós preservar o Dharma, não cabe aos outros animais e não cabe a Ishvara. A Ishvara cria, sustenta, mantém, e o ser humano, que é a única jiva, entidade, né, que experiencia e que possui esse livre-arbítrio, cabe ao jiva humano preservar esse Dharma. Né? Então, se a gente não fizer nada, também é uma resposta, né, a princípio, né, muito limitada, não inteligente, não sábia, porque você está agora totalmente apático, passivo, etc., etc. Né? A raiva, né, a impulsividade, né, ela pode oferecer benefícios imediatos, mas ela tem muitos resultados negativos ao longo prazo. Ok. Muitas pessoas pensam que a força da raiva impulsiva é uma virtude, né? Mas, na verdade, ela denota uma fraqueza, um desequilíbrio mental e emocional. Né? Porque é já uma fraqueza, porque a sua fraqueza interior permite aos outros de dizerem qualquer coisinha que te ofende, né? A gente sabe disso, né? Por que eu devo me ofender se as pessoas me ofendem? Uma coisa é que alguém me ofenda e alguma coisa é que eu permita que aquela ofensa possa me ofender. Então, é uma fraqueza para início de conversa, né? Não é realmente uma virtude. Isso mostra que a falta de autocontrole e a rendição apática, ambos são fraquezas, né? São impróprias e não são adequadas, porque temos que sofrer. Nós não temos realmente que sofrer as injustiças dos violadores do Dharma. A gente não tem que sofrer, mas a gente sofre. A gente sofre porque a gente demorou para abrir os nossos olhos e as pessoas continuam não conseguindo ver, né, o que está ocorrendo no nosso planeta e o que poderia ser feito, que a este ponto do campeonato já quase que não pode mais ser feito, né? Já é quase irreversível o que está ocorrendo na nossa civilização. Nenhum sastra, nenhuma escritura diz que nós devemos aceitar passivamente e sofrer, né, os violadores do Dharma. Então, ambas essas respostas são impróprias, né? Não são realmente sábias ou adequadas. Então, qual seria a terceira opção? A terceira opção, que é a opção sugerida pelos Upanishads, é que você deve evitar a reação impulsiva, evitar a inação não inteligente, a passividade não inteligente, não sábio, mas você precisa tomar uma ação, uma resposta inteligente, dando um tempo suficiente para que você observe, né, a situação, que você discrimine, né? Você possa rever, repensar e você possa definir, escolher, decidir se existe alguma coisa que possa ser feito para impactar e modificar a equação do Dharma, né? Que possa melhorar se existe alguma coisa ou se não existe. Então, você precisa, não impulsivamente, responder violentamente, não impulsivamente permanecer passivo, né? Totalmente inativo, você precisa contemplar, analisar, discriminar, discernir e aí decidir se tem alguma coisa que pode ser feita ou se não tem mais nada que possa ser feito. Então, se não existe nada mais que possa ser feito, então a única opção que nós temos é o quê? Fortalecer a nossa mente, né? O nosso intelecto, desenvolver essa força mental e intelectual de modo que a gente possa confrontar as adversidades assim como elas são, porque eu decidi dentro da minha análise que não existe nada que eu possa fazer, não existe mais nada que eu possa fazer, eu já tentei fazer, né? Mas agora não existe mais nada, então eu simplesmente observo e eu permaneço forte,
equilibrado, sabendo que, com grande possibilidade, nós passaremos por muitas dores, né? Então, esta é a posição, esta é a perspectiva do Vedanta, né? É uma resposta inteligente, né, após uma análise, né, da situação. Porque quando existem situações que são choiceless é assim, eu não escolhi essa situação, mas o coletivo, a totalidade, produziu essa situação. Então, eu não escolhi, eu gostaria que ela não estivesse presente, mas ainda assim ela ocorreu. Então, essa situação choiceless, sem escolha, ela só me permite que eu enfrente a situação e fortaleça a minha mente, né? Você tem tantos métodos que discutiremos mais tarde. Portanto, se for uma situação, os métodos para fortalecer a sua mente, se for uma situação sem escolha, que eu não gostaria, mas que eu não posso mudar, não tem mais nada que eu possa feito, então eu vou desenvolver e trabalhar para o meu fortalecimento, porque esta é uma situação sem solução, é uma situação na qual não existe mais nada que possamos fazer. Se você me perguntasse se não podemos mudar a situação, eu diria que a definição de uma situação sem escolha é aquilo que já não pode ser mudado, né? Então, para aqueles que compreendem um pouco do que está ocorrendo no mundo, né, nós estamos chegando num ponto, né, no ponto no qual a situação, os Estados Unidos sabotado, implodindo, sendo destruído de dentro para fora, chegou num ponto já quase irreversível, né? Não existe mais nada que a gente possa fazer. Os Estados Unidos caindo é um problema para todo o restante do mundo. Portanto, seja sábio, seja inteligente. A resposta inteligente é que eu não perco meu tempo tentando mudar o que eu não posso mudar. Seria melhor eu fazer um esforço para fortalecer a minha mente, para que o impacto dessa situação, a dármica, né, irreversível, seja insignificante ou minimizado, ou seja, nulo, porque o meu autoconhecimento é firme e claro. Isso se chama aceitação inteligente. A terceira opção são duas respostas. Uma é a aceitação inteligente, eu aceito, fortalecendo a minha mente, e a outra é uma resposta inteligente, mas que foi muito bem analisada e foi colocada no campo estrategicamente como a última tentativa ou esforço de proteger o Dharma, né? Ok. Se tivermos que focar o nariz, então o Vedanta apresenta uma coisa assim, você tem que saber os métodos, e uma vez que você defina, você determine, decida de agir, você tem que agir estrategicamente, entendeu? Se você vai usar a violência para restabelecer o Dharma, o Swamiji diz, né? Aqui ali nas suas exposições, você define que você vai ter que dar um soco no nariz do cara, você tem que saber dar aquele soco e não errar o soco, entendeu? O soco tem que ser dado no nariz, não na cabeça ou na orelha do cara. Dê o soco bem dado, seja estratégico, seja, né, capaz de dar aquele soco, né? Você faça-o conscientemente e com capacidade. Não perca o nariz do cara, porque um soco na orelha não vai fazer nada. Mas você não deve fazer isso impulsivamente. Isso talvez possa ser chocante para Carmen, mas é naturalmente uma extrapolação do que os ensinamentos estão querendo dizer. Em guerra, você tem que ter uma estratégia, entendeu? Sabendo que os danos são inevitáveis, entendeu? Ou você sucumbe, né, contra o exército dos violadores do Dharma, ou você destrói este exército, né? Que a sua ação seja ponderada, discriminada, pensada, analisada, exatamente como uma ação no tribunal que decide dar uma pena de morte, né, se necessário, é feito com muito cuidado após investigação sobre os assuntos, né? E após 7, 10 anos eles dão uma decisão que seria uma pena capital, né? Desde que o sistema jurídico não esteja corrompido também, porque nos dias de hoje também o jurídico está se corrompido em quase todas as nações.
faça o que for necessário, que não seja impossível. E isso é o que o Yanni e Krishna também, e Krishna é um Yanni, e é por isso que ele tentou, com Duryodhana, todos os métodos inteligentes, legítimos, sociais, como se diz, diplomáticos, né? Ele tentou todos os métodos não violentos diplomáticos para convencer a Duryodhana, né, de preservar e não destruir o Dharma, mas nenhum desses métodos funcionaram, então ele não teve nenhuma outra opção. Ele teve que tomar uma decisão consciente de entrar na guerra para destruir o exército do Duryodhana, né? Arjuna, destrua Duryodhana, nenhum outro método serve com este momento. Esse Bhishma e Drona, que eram os gurus de Arjuna, se eles estiverem do outro lado do exército, a gente vê isso na polarização que existe no mundo de hoje, né? O mundo está polarizado entre dois extremos. Você vê os parentes, os filhos, os pais de um lado e os outros do outro lado, e aquele diz, não importa que seus parentes estejam do outro lado, eles se juntaram ao exército do Adharma, você precisa lutar contra eles e destruí-los. Isso é uma ação inteligente, ponderada. Portanto, o que Vedanta nos ensina, evite a reação impulsiva, evite a inação apática, não inteligente, tome uma atitude ponderada, e a ação ponderada, ela apresenta duas possibilidades. Uma é o fortalecimento da minha mente, porque não existe nada que eu possa fazer, ou uma resposta, né, bem estratégica a respeito da violação que está ocorrendo no mundo, né? E aqui tem uma passagem interessante. A ação ponderada é dupla. Se a situação é uma situação que não pode ser modificada, a ação inteligente é eu me fortalecer, né? Se a situação é uma situação que não pode ser modificada, a ação inteligente estará mudando a própria situação. Então, se a minha resposta é o fortalecimento, este fortalecimento já vai ter um impacto positivo também no campo dármico, ok? Não existe nada de errado a respeito disso. Se todo mundo diz que você tem que conviver com esta situação adármica, não fique reclamando, você aprende a conviver com aquela situação adármica e você se fortalece, e isso já tem um certo impacto positivo, né? Então, estas são as recomendações, as sugestões do Vedanta, né, das escrituras do Gita, a respeito desta situação que é muito, né, controversial, né, a respeito, né, da ação e não ação, e ação compulsiva, a inação ou uma ação inteligente, ou, em alguns casos, nenhuma ação, mas não necessariamente uma inação, né, não inteligente, mas uma ação extremamente inteligente, que é a de fortalecer o meu complexo corpo-mente, de modo que eu possa lidar com situações, circunstâncias extremamente adversas, ok? Amanhã a gente dá continuidade, a gente entra no outro file, arquivo. O assunto muda um pouco, porque o Lord Krishna vai começar a apresentar o que a gente pode fazer para nos tornarmos yanis, para desenvolvermos este autoconhecimento mental, emocional, né? Psicológico, essa força, esse equilíbrio, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lore, obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Até amanhã. Namastê. Love you. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta.
Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.